todo profissional da saúde que trabalha com a população da terceira idade deve ter na ponta da língua as principais informações sobre a demência de Alzheimer, sobre a doença de Alzheimer. Isso é muito importante porque, devido ao envelhecimento populacional, cada vez mais nós vamos precisar tratar a questão da demência na terceira idade. Isso é uma queixa que vai ser cada vez mais frequente nos nossos consultórios e nos serviços de saúde. A OMS coloca que a demência é uma das doenças mais gravemente incapacitantes, tanto para o idoso como para a família e dos cuidadores que estão no dia a dia com essa pessoa. Em termos mundiais, se estima que 35,6 milhões de pessoas vivem com demência e que até 2030 esse número vai mais do que duplicar e até 2050 esse número vai triplicar. Então imaginem como nos próximos anos as demências vão trazer um impacto econômico relevante para a nossa sociedade e principalmente para as famílias que devem cuidar então desses idosos. O nosso dever como profissionais da saúde é a gente ajudar essas famílias e ajudar socialmente para que a demência não traga junto consigo um estigma ou então uma exclusão social desses idosos. Vale lembrar que no nível individual, as consequências principais da demência é uma deteriorização da memória, do intelecto, do comportamento e da capacidade desse idoso em realizar as atividades da vida diária dele. Apesar do que muita gente pensa, a demência não é uma consequência normal do envelhecimento. A gente pode sim fazer muito para que isso seja prevenido e que essa pessoa possa ter uma qualidade de vida mesmo com o avançar da idade. O grande destaque se dá para o Alzheimer porque entre os diversos tipos de demência é a que é mais prevalente em todo o mundo. Entre 60% e 70% dos casos de demência são da doença de Alzheimer. Vale lembrar também que os sinais e sintomas da demência podem variar de indivíduo para indivíduo. A demência vai afetar cada um de um jeito diferente, vai depender de qual foi a história dessa pessoa, como que é a personalidade dela e como que ela sempre lidou com as questões do dia a dia dela. De forma geral, a gente pode separar em 3 etapas da demência. Na etapa inicial, em geral, ela pode passar despercebida. Pode ser que as pessoas percebam que existe alguma coisa acontecendo, mas que não imediatamente identifiquem a demência ou a doença de Alzheimer. É comum que a pessoa comece a ter uma tendência de ficar esquecida, perder uma noção de tempo, se perder em relação ao espaço, mesmo em lugares conhecidos. Numa etapa mais intermediária, é comum que essa demência se evolucione, gradativamente vai ficando cada vez pior e que os sinais e sintomas fiquem mais evidentes, e é comum que aqui as pessoas comecem a buscar ajuda, que os familiares comecem a buscar ajuda profissional. Geralmente essas pessoas começam a ficar muito esquecidas em relação aos acontecimentos recentes, e também com questões mesmo cotidianas, como com o nome das pessoas ou com acontecimentos recentes, mesmo que importantes. Também elas costumam a ficar perdidas mesmo no seu próprio lar, não identifica alguns quartos da própria casa. Ela começa a ter cada vez mais dificuldade para se comunicar, começam a ter necessidade de ajuda para tomar banho, para ter o autocuidado, e também podem começar a apresentar algumas mudanças de comportamento, como, por exemplo, ficar andando pela casa, dando voltas, ou ficar repetindo as mesmas perguntas, as mesmas histórias. E numa etapa mais tardia, que seria mais a última etapa da doença, a incapacidade da pessoa para as atividades diárias é evidente, é quase total, pode ser inclusive total. A dependência de outras pessoas é quase absoluta. Aqui as alterações na memória já são graves, as alterações cognitivas já são graves e os sinais e sintomas se tornam claramente evidentes para qualquer um. Aqui a pessoa já não reconhece mais nem familiares e amigos, ou tem uma grande dificuldade para reconhecer essas pessoas. Geralmente está totalmente desorientada em relação a tempo e espaço. Cada vez mais vai precisar de ajuda para o autocuidado, muita dificuldade para caminhar, alterações de comportamento que podem se exacerbar e, inclusive, acabar terminando em agressões.
E, infelizmente, até hoje não existe nenhum tratamento para cura de demência ou para reverter essa situação, né? Infelizmente, é uma doença progressiva e existem tratamentos que estão sendo estudados para se reverter os quadros, mas até hoje ainda não se descobriu esse tratamento. Existem, sim, muitas intervenções que podem ser feitas, que podem ser aplicadas para melhorar a vida da pessoa com Alzheimer e também para ajudar os familiares e cuidadores e melhorar a vida deles também. O principal objetivo vai ser a gente diagnosticar precocemente o quadro de demência, o quadro de Alzheimer, e começar um tratamento precocemente, e sempre baseado em evidências e nas melhores práticas. Fazer atividades que melhorem a saúde física desse idoso, a questão cognitiva e também o bem-estar dele de forma geral. Também é muito importante a gente não resumir o idoso apenas na demência, né? Identificar e tratar outras doenças que possam estar representando comorbidades clínicas ou psiquiátricas para esse idoso. Também é importante a gente detectar e tratar sintomas que são mais comportamentais e mais psicológicos, que estão presentes aí junto com a demência. E também sempre proporcionar muita informação, apoio para esses familiares que vão acompanhar ele daqui por diante. Até hoje também poucas pesquisas conseguiram identificar o que pode ser um fator de risco para a demência, mas existem vários estudos, principalmente para as demências vasculares, né? Como, por exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade, podem ser um fator de risco. E também para o Alzheimer, a depressão ou mesmo um modo de vida, se a pessoa fumava, se ela bebia em excesso, pouca atividade física, dieta pouco saudável também podem representar fatores de risco. Então é importante a gente ter isso em mente para que a gente possa pensar, na verdade, em como a gente pode prevenir o Alzheimer, tá bom? Então, parece uma coisa um pouco vaga, mas de forma geral, a prevenção está num modo de vida saudável. Muito importante, a gente está muito disposto a oferecer todo o apoio possível aos familiares e cuidadores, desde a gente facilitar o acesso aos serviços de saúde, aos serviços sociais, ajudar essa pessoa a pensar em formas financeiras de poder ajudar esse idoso, também de formas jurídicas que sejam pertinentes, tá bom? E se você gosta dessa temática da terceira idade, se você se interessa por essa temática das demências, a vida mental tem a parceria com a Universidade Paulista Unip no curso de Neurociências para a Terceira Idade, é um curso de especialização semipresencial. Eu vou deixar aqui para vocês o link para que vocês conheçam mais desse nosso curso e caso vocês tenham interesse, está aqui o link para as inscrições e também os meus contatos. Você pode entrar em contato comigo tanto por e-mail como por WhatsApp. Eu vou ter o maior prazer em falar mais para vocês sobre essa temática do envelhecimento e também sobre as nossas pós-graduações. Até o próximo áudio, pessoal!